Minha saudação muito especial a esse jovem brilhante que tem honrado as tradições do Espírito Santo, nosso deputado Lucas Polezi. Lucas, você, pela sua história, a história dos seus pais, seu compromisso, sua capacidade de enfrentamento, sua dedicação pelas causas da qual você trabalha, milita e acredita, tem orgulhado muito os capixabas. Pode ter certeza que o seu mandato inspira não só o nosso mandato, mas inspira tantos outros, principalmente os mais jovens, a participarem da política com esse ativismo, com essa presença, com essa força, com essa determinação, com essa sua coragem, sabendo que existem pedras no meio do caminho, mas você, ao invés de reclamar, está rampando nessas pedras e saltando mais alto. E eu tenho certeza que em breve os capixabas lhe darão a oportunidade de continuar um trabalho parlamentar, quiçá numa casa ainda maior, para que você possa reverberar não só para o Espírito Santo, mas para todo o Brasil. E se Deus nos permitir, vai ser uma alegria poder estar sempre ao seu lado. Parabéns mesmo, até por esse gesto nessa noite. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre ele. Maguinha, alegria estar com você. Dá um abraço no seu pai. Parabenizado também pela liderança, pelo militante. Estivemos juntos domingo lá em São Paulo, estamos aí nas nossas causas, sempre ladeado pela verdade, pela coerência e da defesa incondicional dos nossos valores. Saudar aqui também a Marcinha, nossa senadora. Alegria sempre estar ao seu lado. A Marcinha é sempre essa fala amiga, calma, os ânimos tão tensos, mas a Marcinha tem sempre uma presença, um carinho especial. Marcinha é muito querida por todos nós. E com certeza você, ao lado do senador Magno Malta, da Maguinha, fazem um trabalho extraordinário que também orgulha muito os capixabas. Ao Wesley, saudando o Wesley, em nome da nossa federação, o Fabrício e sua esposa aqui, a federação junto com o Senar, que é tão importante nessa coisa que é essa catequese. O que o Senar faz é catequese, que é tão necessária para a nossa formação. E está aqui o Kiko também, que faz parte da família, o Paulo também, que tem um histórico muito grande por esse tipo de trabalho. A nossa procuradora, a doutora Elisandra de Oliveira Olímpio, alegria poder estar ao lado da senhora e, pelas palavras do Lucas, também reconhecer o trabalho que faz, pela referência que é, e saudar a todos. Quero saudar aqui a Fernanda, que está aqui com a família completa, com os netos do nosso amigo Edivaldo. Com toda certeza, Fernanda, a agricultura forte também, ela surgiu de uma necessidade, reuniu um grupo e faz um trabalho extraordinário para todo o nosso estado do Espírito Santo. Maurinho, que bom revê-lo. Depois a gente fala um pouco mais. E minha mensagem é muito rápida. Ô Lucas, essa homenagem aos defensores da terra, na verdade, quando você traz esse tema aqui para casa, ela nos remete, eu tenho falado isso em algumas oportunidades, para a gente saber o tamanho da nossa responsabilidade. Eu digo isso porque, eu sempre repito, eu sou filho de parteira lá da roça, eu sempre tive, minha avó, contei essa história em São Roque do Canaã semana passada, os meus pais, a minha avó cortou o meu umbigo e foi enterrado lá no esteio da nossa casa, perto da nossa casa. E a minha avó, depois que eu morei com ela, contou que isso era para que eu nunca esquecesse das minhas raízes. Quando o Lucas propõe essa sessão solene, vai homenagear algumas pessoas, nós teríamos, Lucas, milhares de capixabas, bom se nós pudéssemos sobrevoar esse estado e entregar para todo mundo uma homenagem. É o compromisso e a história com o território do estado do Espírito Santo. A nossa formação econômica, a ocupação do nosso território. Esse estado que é literalmente um estado hoje de imigrantes. Todos nós somos imigrantes dentro desse território. Os afrodescendentes, os europeus, os asiáticos. E, naturalmente, como o Paulo Guedes fala, a incrível capacidade nossa de nos misturarmos. Nós somos um único povo. Nós cruzamos entre nós mesmos e misturamos essas raças maravilhosas e faz esse estado realmente essa referência que é. E quem construiu esse estado foram os capixabas, foram os imigrantes. Não foram os governos. Até porque nós estamos comemorando aí 150 anos da última grande imigração para o Espírito Santo, que foram os italianos.
que depois vieram antes os alemães, os pomeranos, os austríacos, os polacos, os afros já tinham vindo um pouco antes no processo, própria história, mas isso nos remete muita responsabilidade. Os nossos imigrantes, Paulo Galvão, os seus antepassados, que vieram para o Brasil, Maurinho, vieram fugindo da peste, da fome e da guerra, da inexistência de um Estado que era capaz de prover um atendimento ao seu povo. A situação foi tão crítica que quem veio para cá, o meu bisavô, o avô de muita gente, o tataravô de outros, tio de outros, decidiram deixar tudo na sua terra. Na grande parte nossa, nós temos os que vem do Trento, que vem do Vento, eu vou falar dos italianos, mas posso falar das outras, mas usar isso como referência, deixaram a sua comunidade, seu time de futebol, seus amigos, e partiram em busca de uma terra desconhecida. Lucas, isso é tão bonito e importante, que a primeira reforma agrária do Brasil acontece aonde? No nosso município de Castelo. Quando esses imigrantes chegam no território capixaba, vieram as famílias, as tradições, gente da agricultura, e ali acontece a primeira reforma agrária, e o caso de sucesso. A primeira é um caso de sucesso. Quando você olha hoje o município de Castelo, de Venda Nova, de Conceição, dessas regiões todas de Vargem Alta, você percebe que uma correta distribuição de terra, uma justa distribuição de terra, feita muito menos pela lei, mas mais por princípios morais e éticos e cristãos de comunidade, foi um sucesso, só olhar para essa região. Portanto, o nosso povo, e essa frase eu tenho dito, eu falei ontem no embate caloroso que eu tive lá na Câmara dos Deputados, e vou repetir aqui. O nosso povo, Lucas Polezi, veio construir prosperidade pelo trabalho. Os nossos imigrantes não tiveram vergonha de trabalhar. O trabalho para nós não é castigo. O trabalho para nós não é punição. O trabalho para nós é uma obrigação como cristãos de estar na terra, de trabalhar nessa terra, de prover o nosso próprio alimento e produzir daí a nossa base econômica. E assim foi construída a história do nosso Espírito Santo. Quem hoje, você imagina que os pomeranos que vieram para o Brasil, mas para o Espírito Santo, nem a sua terra de origem eles têm mais. A Pomerânia foi ocupada pela Polônia, pela Alemanha. Então, vocês imaginam que quem teve o umbigo enterrado lá não tem nem mais o seu território. Mas vieram para cá, e os pomeranos é um caso de sucesso no nosso Espírito Santo. E assim os alemães, os portugueses, os afros, tudo isso mais. Para finalizar, eu quero dizer assim, da nossa responsabilidade de dar esse valor extremamente importante, eu sempre vou voltar no trabalho. Um trabalho que para nós, volto a dizer, é desde pequenininho. Você acerta o cabo da enxada, ele é de pequeno. E de repente, por um viés ideológico, essa teoria marxista da desgraça que deu errado no mundo todo, contaminou gente no nosso país, contaminou gente aqui no nosso estado, seguindo princípios de estratégia que veio do crime organizado. Sugiro a vocês a lerem um livro chamado Manual dos Radicais, de uma pessoa chamada Saul Alinsky, o estrategista da esquerda no mundo. Criaram essa coisa que o Estado poderia ser dono de tudo, a partir de princípios marxistas, mas depois já com teses modernas. E aqui no Brasil, um braço disso, criaram o tal desses movimentos sociais, e aí surgiu essa desgraça chamada MST, que se juntou a outras entidades, e que falaram que a nossa história não tem importância. Criaram uma retórica simplesmente para fazer o enfrentamento de um setor do agro brasileiro. Primeiro, uma coisa muito importante, não tem agricultor ateu. Vocês conhecem algum? Todo agricultor, ele é temente a Deus. Porque ele sabe do trabalho, sabe da ciência, sabe da sua presença, mas ele é um homem que, acima de tudo, que acredita em Deus. E aí você percebe que esse movimento conspiratório começa a atacar nossos princípios e nossos valores. E a agricultura, as pessoas começam a se emancipar.
Os estados que a agricultura avançou, as pessoas começam a se emancipar. E quem se emancipa, quem constrói prosperidade pelo trabalho, depende menos do Estado, depende menos do governo. Mas isso não interessa essa classe, porque eles querem que o governo, ditador, o governo seja dono de tudo e as pessoas não tenham a sua liberdade. O capitalismo deu certo no mundo e no capitalismo você produz riqueza, prosperidade e você acaba avançando cada dia mais. Portanto, eu finalizo para poder dizer da importância dessa data aqui hoje, que é nós voltarmos ao passado e honrar as tradições, até para respeitar o nosso antepassado. Respeitar a propriedade, Lucas Polezi, é respeitar o nosso umbigo enterrado lá no pé do nosso curral, da nossa tulha da nossa casa, é honrar os nossos avós, os nossos antepassados, e acreditar no trabalho. E deixar um recado muito bem claro: tem que se respeitar a divisa, tem que se respeitar o trabalho, tem que respeitar a dignidade, e achar que o governo vai fazer as coisas da forma, de qualquer maneira, que não vai fazer. Portanto, essa é uma grande noite, Lucas, que você lidera aqui nessa casa, e nós precisamos de voltar a ocupar os espaços importantes da política, porque quem pensa diferente de nós, adestrados por outras ideologias, ocuparam infelizmente a política, ocuparam infelizmente o judiciário, ocuparam infelizmente a imprensa, ocuparam o espaço das sociedades e querem destruir esses nossos valores. Mas a tradição e o valor do capixaba tem que ser respeitado, portanto, é um dia de nobreza aqui dessa casa, respeitar a terra, respeitar as famílias, as tradições e, acima de tudo, certamente a Deus. Parabéns, Lucas, eu tenho certeza que muitas homenagens aqui vão ser entregues, mas ela tem que ser estendida a milhares de capixabas e, naturalmente, aqueles desbravadores que um dia que acreditaram nessa terra abençoada. E um Estado, para finalizar, que tem o manto de Nossa Senhora. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, o tamanho da nossa missão, que foi a nossa mãe padroeira, que cedeu o seu próprio manto para ser a coberta desse nosso Estado, que nos remete também a manter valores e princípios cristãos da fé, da família e dos nossos valores. Parabéns, Lu, que Deus nos abençoe, e tenha certeza, nós estaremos sempre prontos e dispostos para se alinhar ao lado de Vossa Excelência, para que possamos levar esse debate e levar essa mensagem aos capixabas, que vale a pena trabalhar, vale a pena defender a família, vale a pena construir prosperidade pelo trabalho e não ficar dependendo das benesses do governo.